Olá, boa noite a todos. Boa noite, sábado. Ei, Carol, achei que hoje não ia ter ninguém por aqui. Boa noite, querida. Sábado o povo tá curtindo família, né? Tem compromissos, programas. Mas se não tem encarnado, tem desencarnado, né? Mas que bom, Carol, você tá aqui. Hoje eu vou tirar desse livro que eu amo, que é o Fonte Viva, Sabadou com a Fex. É isso aí. Sabadou com a Fex no Gotas de Luz. Vamos lá ver se mais alguém entra. Hoje eu ainda tô mais feliz, porque hoje a gente começou a fazer o sabão, né? Então tem todo um processo, né? De tempo para secar. Ei, Sandra, boa noite, querida. E hoje eu tive lá na minha mãe, fiz mais uma receita com os óleos que a gente ganhou, né? Os óleos usados. Então vai dar para fazer umas 4 receitas. Hoje eu fui lá na minha mãe para fazer mais uma e aquela que eu fiz na quinta já tá prontinha e já tá todo partido. Ai, fiquei tão feliz. Então, assim, para as próximas sextas o sabão já tá pronto. E a gente vai fazendo mais agora. Então, a gente reaproveita o óleo para dar um destino certo para eles, né? E também, em vez de gastar dinheiro com óleo, para comprar sabão, a gente compra mais alimento em vez de sabão, porque o essencial é o alimento, mas não vai faltar o sabão, né? Que também não deixa de ser um item essencial, né? Eu fiquei muito feliz de poder, de alguma forma, né? Participar dessa corrente aí, né? Que ganhamos óleo, uns doaram óleo, outros doaram outro ingrediente que faz parte, e eu lá fazendo. Ai, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui o horário. Vamos começar, porque essas mensagens desses livros, né, elas são, não é aquelas mensagens muito miudinhas, mas essa mensagem tá tão linda. É a mensagem: Ei, Maria Luísa, tava pensando em você agora. Falei assim, será que ela já tá vindo embora, que tá passeando? Boa noite, querida, que bom que você conseguiu entrar. Então, mensagem de hoje do Fonte Viva. É a mensagem, quem tiver depois, quiser, né, reler, mas eu vou deixar também no canal, é a mensagem número 30. E a mensagem diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o Paulo falando, né, para a comunidade dos Coríntios. É a primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 16. Então ele pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí o Emmanuel vem para esmiuçando mais, trazendo, né, o entendimento dele, a interpretação dele. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Então aqui Emmanuel já traz pra gente, né, que todos nós possuímos, né, essa essência, né, a semente divina.
E aí quando ele começa nessa primeira frase, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, eu fico encantada às vezes, porque se a gente for parar para pensar e a gente começar também começar a observar mais essas pequenas coisas. Quando você olha para uma árvore, às vezes, aquelas árvores gigantes, enormes, quando você olha, por exemplo, um abacateiro enorme, aí você vê outras árvores, né, dessas praças, que são árvores enormes, com flores. Se você parar para pensar que essa árvore, ela saiu de uma sementinha minúscula, e que nessa semente minúscula tudo está contido ali, né? Os caracteres dela, né? Por exemplo, a árvore que dá fruto, naquela semente ali está contido que fruto que vai ser, se essa árvore vai ser grande, porte grande, se ela vai ser uma árvore menor. As cores das flores, se o fruto é cítrico, se o fruto é doce, tá tudo ali naquela sementinha. Então, aí ele vai dizer também do bloco de pedra, que no bloco de pedra, no interior dele, tá ali toda a obra-prima, matéria-prima, que às vezes a gente vê aquelas estátuas que são construídas na pedra. Então, assim, quando você para pensar isso, aí, mas no final ele fala assim, entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Ou seja, a gente tem que estar sempre cuidando dessas sementes, sempre adubando, sempre nutrindo. E o que, de novo, a gente pergunta, né? Do que nós estamos nos nutrindo? Aqui o Emmanuel vem fazer uma comparação, né? Porque nós também somos sementinhas. Se a gente for parar para pensar de que lá no encontro do óvulo com o espermatozoide, ali já tinha todas as características de como nós seríamos. Se seríamos de pele branca, se seríamos de pele preta, de pele amarela, se seríamos alto, baixo, se seríamos mais gordinhos, mais magrinhos. Tudo tá ali. Então, quando a gente para pensar, a gente vê assim o cuidado, né, de Deus, então a nossa formação. E hoje nós estamos aqui e viemos lá daquela sementinha, daquele encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê, é um verdadeiro milagre quando você olha, principalmente quem tem oportunidade de plantar em casa, jogar uma sementinha, daí um dia você vê aquela planta vindo, né, crescendo. E o que ela precisou? Às vezes apenas ser regada, ser cuidada, né? E ser amada, porque quem planta, planta porque gosta, né? Então, assim, é um milagre. E aí ele continua. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Então, a gente ter alegria e a gente começar a reconhecer que nós temos o gene divino, que nós temos a genética do Pai. E às vezes quando a gente ora assim, ó Deus, me ajuda, como se Ele estivesse lá, né? E Ele tá aqui. Então assim, a gente pode conversar com Ele, tá aqui bem pertinho, bem dentro de nós. É a genética, nós temos a genética de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E se nós ainda temos, né, os desvios, as vicissitudes, como sempre a gente fala, são fruto das nossas escolhas, dos caminhos errados que nós tomamos, mas que um dia
nós vamos, através do nosso crescimento, como diz aqui, do nosso burilamento, né? Como fala aqui, a joia de escultura pede milagres do buril, ou seja, buril é aquele instrumento que vai burilando, né? O metal, até sair, até formar a joia. Assim somos nós, vamos nos burilando e vamos caminhando. Mas assim, essa frase, apesar da gente sempre falar, Deus está em nós quanto estamos em Deus. E ele diz, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então vamos assumir que nós temos a genética divina, que nós temos o gene de Deus, que nada é perdido. Aí vocês vão perguntar assim, mas e aquela pessoa que está lá às vezes, aquele irmão nosso que está lá no presídio, que matou, que fez barbaridades, ele também tem a genética divina? Sim, também tem a genética divina. Nós, como diz João, Deus é amor. Se Deus é amor e nós temos o gene divino, nós também somos amor. Então a gente tem que começar a cultivar esse amor, adubar para ele crescer. E o nosso irmão que está em erro, ele também tem a genética divina. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos temos a genética divina. Se você for, por exemplo, conversar com um irmão desse que está lá no presídio, ele ainda não tem, às vezes, essa concepção desse amor, né, de Deus, mas se você falar com ele sobre a mãe dele, ou de repente se ele tem um filho, falar do filho, ele sabe o que é amor. Ele ainda só não está exercitando a plenitude desse amor, mas que também ele tem o tempo dele, na hora certa, a hora dele também vai chegar. É difícil às vezes para a gente entender isso, porque muitas vezes quando a gente vê as coisas que acontecem, a gente julga, né? Tem raiva, mas são nossos irmãos também. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. No empedrado caminho dos milênios. Ou seja, Deus não está cobrando aqui da gente rapidez. Bora, meu filho, vamos lá, você está perdendo tempo. A misericórdia dele é tão grande que ele diz que se a gente quer que essa luz divina, né, se expanda, é necessário esse processo educativo no caminho dos milênios, naqueles caminhos difíceis dos milênios. Então aqui nós temos, né, através das existências, através do erro e da outra tentativa, ele nos espera calmamente. Temos que sim, nós temos que tentar agilizar, a gente tem que querer essa mudança, mas ele não nos cobra. Ele nos dá várias oportunidades para que a gente faça para que a gente se reeduque, né? Não é se eduque, que a gente se reeduque. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Ou seja, é através da nossa educação, é através das mudanças de hábito, das mudanças de pensamento, né? Das mudanças de atitude, é que a gente vai conseguindo, né, deixar vazar essa genética divina, essa luz, né? É através, não é do falar, né, do falatório, vamos falar, porque palavras não convencem, o que convence são os exemplos, mas é através do aprendizado, é através das mudanças de hábitos, é através das mudanças de atitudes, é que essa luz vai aos poucos saindo. Então, lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, ele diz, né, que o Pai sabe que não, né, Jesus diz que nós não vamos
nos transformar, como diz, virar anjos, alcançar essa angelitude da noite para o dia. É um processo de educação, é um processo que leva um tempo, para uns mais, para outros menos, mas todos nós vamos chegar lá. Ninguém vai ficar parado e ninguém vai voltar. Nós vamos continuar prosseguindo, né? Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Evitar falar, né, de gritar, de esbravejar, tentar utilizar o máximo, né, a nossa voz, o nosso falar, de maneira que edifique, com palavras edificantes, com coisas boas. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente fala coisa que não deveria, mas que bom que a gente está nessa doutrina e nesse esforço, porque quando a gente está nesse processo, em outras épocas eu digo assim, ontem eu estava até conversando, eu falei assim, em outras épocas às vezes eu falaria algumas palavras que eu não deveria, e tipo assim, tá tudo bem, fiz mesmo, falei mesmo, mereceu ouvir. Hoje, quando eu falo, por mais que a gente pense assim, poxa, a pessoa procurou, eu penso assim, pra que eu falei isso? Eu devia ter ficado boquinha fechada, em silêncio, porque pra que a gente entra nessas ondas, né? Pra que a gente fala? Mas esse é o grande lance da doutrina espírita, do aprendizado, é a gente já conseguir pelo menos reconhecer. Então a gente já sabendo o que é o erro, a gente já consegue evitar, né? Então é a gente procurar mesmo falar coisas que edifiquem, dosar o tom, porque tem um sábio que disse uma historinha, eu não vou me lembrar, mas ele falava o seguinte: quando estiverem gritando, brigando, às vezes no meio de uma discussão, fala baixo. Fala baixo, é difícil, eu ainda não consigo, mas fala baixo, porque a gente vai falando baixo e isso causa um impacto muito grande no outro. E a gente consegue parar ali, entendeu? Mudar a situação, mudar o teor vibratório, né? Então, assim, é uma coisa que é um exercício, mas que a gente se propõe, cada um no seu tempo, e a gente vai conseguindo. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, esse aqui que eu falei, e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento, ou seja, ele fala para nós que a dor e o trabalho são artistas celestes do nosso acrisolamento, ou seja, do nosso aperfeiçoamento. Apesar da gente falar que a dor e o sofrimento não faz parte das leis divinas, não faz, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, que fala que a lei natural é a lei de Deus, que ela vem para nos mostrar a felicidade, mas que a gente só é infeliz quando dela se afasta. Então, ou seja, o sofrimento e a dor não faz parte da lei divina, mas pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, a gente ainda passa por elas. Mas a gente passa não com aquela coisa tipo assim, cometi um pecado, não, é uma forma de nos aperfeiçoar, do aperfeiçoamento, né? Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. E aí o Pedro ontem falou lá na fraternidade, e vem muito de encontro com isso aqui, que a gente, às vezes a gente cobra muito, né, do poder público, dos políticos, daquelas, né, das personalidades, uma mudança. Quando somos nós que temos que começar, cada um fazer a sua mudança. E às vezes eu mudando, aquele que está ao meu lado percebe e fala assim, nossa,
eu vou seguir o que ela está falando. Muda também. Quando você vê, você mudou ali, por exemplo, as pessoas da sua casa. As pessoas da sua casa vão em contato com outro. Quando você vê, vai mudando, gente. É trabalho de formiguinha. Mas mudando, você consegue. Então a mudança tem que começar em nós. Então quando ele fala aqui, eu achei lindíssima essa parte. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência. Ou seja, aquilo que a gente estava falando agora, de repente, daqui a pouco eu vou falar, para mim, briga já é irracional, já não faz parte. Então, já é, né, inteligente a minha escolha de não mais brigar. E a partir daí, essa inteligência em humanidade, porque a gente vai compreender que a gente não vai entrar nessas questões, nesses desafios, a gente não vai mais fazer parte disso, isso não me leva a nada, isso não me acrescenta nada, muito pelo contrário. Então isso já é, né, a humanidade, como ele diz aqui, já é a mudança. A gente vai se tornando seres humanos melhores. E aí a humanidade em agilitude, porque esse é o processo, a evolução. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, condiz com aquilo que fala lá no início. É a gente deixar essa luz brilhar. Se a gente sabe que a genética divina está em nós, e a partir de hoje eu vou fazer questão sempre de frisar isso, eu tenho o gene de Deus, então eu tenho que começar a fazer jus a essa genética, né? A ser grato por ter essa genética. E assim a gente começar a nos trabalhar, a nos educar para que essa genética, para que essa luz se expanda e também manifeste no mundo inteiro, né? Manifeste a todos aqueles que estão em nosso redor. Porque às vezes na casa espírita é muito fácil a gente ser tranquilo, falar manso, lá a gente se sente bem, mas em casa a coisa já é mais difícil. É assim com todo mundo, na grande maioria. Mas no exercício a gente vai conseguir fazer essa luz brilhar, se manifestar. A gente não precisa querer ficar mostrando o tempo todo para o outro que a gente mudou. Vamos tentar nos mudar para o nosso benefício, não para que o outro veja que eu mudei, em prol do nosso crescimento. E automaticamente as pessoas percebem e isso vai se expandindo. Essa é a mensagem que o nosso querido Emmanuel, esse poeta maravilhoso, porque para mim as mensagens dele são sempre poéticas, trouxe para nós hoje. Então, assim, eu agradeço hoje vocês estarem todos aqui. Eu não falei boa noite com a Roberta, que eu vi que entrou depois, minha querida amiga. A Lê, boa noite também. A mensagem, gente, é isso. É um convite a nos educarmos. Então, fica aí uma reflexão para esse finalzinho de semana. E até segunda a gente está aqui de volta, tá bom? Um beijo, beijo, Carol. Gratidão, eu que agradeço vocês por estarem aqui todos os dias, a gente compartilhando essas pequenas gotas, porque isso me ajuda muito. E acho que, né, cada um vai se sentir tocado aí em algum momento, por alguma mensagem, né? Que a mensagem não é minha, a mensagem é de Emmanuel, dessa falange de espíritos maravilhosas que querem o nosso crescimento, né? Que querem, que nos aguardam pacientemente. Então, um beijo no coração de todos vocês. Um lindo final de semana. Tchau, até segunda.